Cássio, queria sua primeira análise desse jogo, tá? De como os Náutico e Sport entram para a partida e de como os Náutico e Sport saem do confronto, né? Porque eu diria que é um empate em que perderam os dois, né? Os dois terão a noite aí de dor de cabeça, olham para a tabela com muito mais angústia do que esperança, né? Quando o Rodolfo interrompeu ali, eu ia dizer que o Náutico, a teoria vai encontrando a prática, e o Náutico não só ele está na zona de rebaixamento, mas ele vai ganhando aquela cara de time da zona de rebaixamento, que é muito perigoso. Então, Cássio, queria que você trouxesse aí sua balança para a gente começar a analisar o jogo e a pesar as consequências, né, desse futebol ruim das duas equipes e um resultado muito ruim para as duas equipes. Fred, os últimos 10 minutos, até a PVC chamou a atenção sobre isso durante a transmissão do PME junto com o Sport TV, né? Natália Lara narrou e PVC e Cabral comentaram. Os últimos 10 minutos, para quem estava vendo de fora, ou seja, sem ser Náutico ou Sport, acabou sendo um jogo muito mais interessante do que os outros 80 minutos. Mas, se você analisar o futebol aqueles últimos 10 minutos, esquecer só a emoção, foi um nível de desorganização tão grande dos dois times. Assim, todas as chances ocorreram a partir de uma pelada. Porque não é natural que o Sport troque dois passes e fique 3 vezes seguidas cara a cara com o Lucas Perry. Uma ele defendeu, a outra Bill se enrolou e a terceira Thiago Lopes bateu por cima. E que o Náutico, todas as bolas no meio campo, ele conseguisse chegar perto da meia-lua para finalizar, para alguém travar. Um desses chutes, quase Jean Carlos vira o jogo ali, o Maílson defendeu. Aquilo ali não era um futebol vistoso que gerou aquilo ali, simplesmente era um deserto no meio campo, com todo mundo consciente de que o resultado era horrível para os dois, como já foi dito aqui. O Náutico, ele terminou fora da zona de rebaixamento nesse jogo, mas ele já está na zona de rebaixamento, porque falta um jogo para terminar. O único jogo que falta da rodada e o Náutico entrará na zona de rebaixamento ao final da 13ª rodada, e o Sport precisava vencer. E é muito sintomático essas situações. O Náutico tem uma vitória em 7 partidas dentro dos aflitos. O Náutico nunca foi dessa forma no Campeonato Brasileiro. O Náutico já foi G4 de mandante na primeira divisão. Era um time que perdia todos os jogos fora, e dos aflitos era um monstro, era um trator. Nessa Série B tem uma vitória em 7 partidas. E a maioria delas jogando muito mal, com um sistema defensivo caótico. Não vou dizer que é o contrário, tipo, o sistema defensivo do Náutico é ruim e o sistema ofensivo do Sport é bom, porque, na verdade, o sistema ofensivo do Náutico também é ruim. Então, na verdade, não é o contrário, porque eu acho que o Náutico está mal em dois setores. O Sport está muito mal em um setor, que acaba comprometendo a campanha e tem tanta diferença de pontos. Você analisa o jogo, Fred, junto também com um pouco da tabela. O Sport acabou de sair do G4 com esse empate, né? Os 4 times acima, todos eles têm pelo menos 2 vitórias nas últimas 5 rodadas. O Sport tem uma. O Sport parou de vencer e todo mundo passou a vencer. Esse X, assim, é porque o time parou de vencer. Ponto não final. É um X que aconteceu hoje, né, cara? Se ele fosse desenhando, ele é um X grave, né? Porque é um X que, se você abrir o Google, ele tá bem desenhado lá. A falta de bolinha verde, a falta de bolinha verde na campanha do Sport. Perfeito. E no Náutico, eu acho que Roberto, ele ao contrário de Dalpozo, ele aceitou as carências. Inácio, que sempre comenta aqui, geralmente fala assim, falou da base, foi uma grande oportunidade desperdiçada por Dalpozo, porque sabia que Jaderson não faria nada e que Bill, quando entra, não faz nada. É difícil. Eu vou só pedir a licença para fazer uma intervenção aqui que eu vou trazer mais tarde, mas por Roberto também, viu? Por Roberto também. Oportunidade grande desperdiçada. Não, mas ele pode ter desperdiçado no setor, mas eu acho que mais uma coisa ele mudou. É isso que eu vou chegar lá. E alguma coisa que eu não posso estar enxergando e você vai comentar também. Mas fazendo um comparativo que eu estava querendo dizer é o seguinte. No setor, o calo do Sport era o setor ofensivo. O cara insistiu com uma peça que não rende absolutamente nada. Já deixou porque pode dizer, eu liberaria, assim. Não, veja só, ele não vai, dificilmente ele vai ajudar o Sport na segunda divisão. Não tabela, corre errado, finaliza muito mal. Ele quando estava 0-0, ele recebeu uma finalização que é inacreditável. Assim. Aí ele não tem o pé direito. Aí no final do segundo tempo, no primeiro tempo, ele recebe a bola,
Era só bater de direita. Se ele tivesse um mínimo de qualidade, ele tenta puxar para a esquerda e dar um chute que vai bater na lateral. Entra Bill, que enterrou. Bill foi, veja só, Jaderson foi horrível e Bill foi pior do que Jaderson. Bill enterrou o lado direito do Sport. Enterrou. E enterrou num cenário que estava mais propício do que o de Jaderson, porque o Sport recebeu muitas bolas livres no ataque, porque o Náutico primeiro estava perdendo o jogo, estava se lançando ao ataque, e quando foi no empate, uma abafa lá na desorganização, como eu falei, precisava ganhar para sair fora de casa, se expôs muito. E o Náutico se expôs justamente porque, ao contrário do Sport, o Náutico tinha o setor defensivo desorganizado. E aí que eu estava falando de Roberto era o seguinte: Roberto não sentou, pelo menos nisso, na limitação. Ele tentou fazer algo diferente, o primeiro tempo foi diferente. Botou, mesmo que fosse um ajuste, botou 3 zagueiros. Falou que o Fred falou aqui, se todo mundo marcar alto o Sport, vai anular o Sport, botou a marcação alta. Claro que é difícil marcar alto 90 minutos, porque geralmente ela é muito mais desgastante. Só se o time estiver muito, muito bem preparado fisicamente, você vai fazer aquele 90 minutos, mas é a coisa mais rara de acontecer. Sobretudo na Série B, Série C, enfim, essas divisões menores. Mas o primeiro tempo do Náutico foi um primeiro tempo de volume interessante. E agora, um primeiro tempo no qual o Náutico não teve infiltração. Mas não é que o Náutico não teve infiltração. Quase ninguém contra o Sport tem infiltração nessa Série B. O Grêmio não teve. Assim, o Náutico não esbarrou na defesa do Sport. Na verdade, o sistema defensivo do Sport ele permite poucas infiltrações. Vem sendo assim, pelo menos. Permitindo poucas infiltrações nessa Série B. Então, o Náutico... Nenhum gol, teve... Cássio, de infiltração até aqui. 13 nenhum jogos, gol dessa gol forma. de área. Então, o Náutico ele conseguiu... marcar. Defensivamente, eu acho que o Náutico não foi um grande sistema defensivo, não, mas estou dizendo que a Roberto pelo menos tentou. Detalhe, eu nem acho que os 3 zagueiros deram certo. Eu só simplesmente vi assim, porra, não tá dando, vou tentar outra coisa. Tentou outra coisa. E a outra coisa que ele tentou, que foi a marcação, essa funcionou. Só que o Náutico não teve infiltração e tentou fora da área. No primeiro tempo foram 8 finalizações, nenhuma delas na barra. Nenhuma. Uma que foi na barra lá, estava impedido, não conta para o scout. 8 finalizações, nenhuma delas na barra. No segundo tempo, o gol vai sair de fora da área, porque o Náutico também, no segundo tempo, não teve filtração também. Essa dificuldade foi no jogo inteiro, porque pegou a defesa bem postada, que mesmo fora do G4, continuou sendo uma das melhores defesas dessa competição, como foi uma das melhores defesas da primeira divisão, apesar do rebaixamento. E quanto ao Sport, o Sport teve oportunidade dentro da área, algumas vezes. No primeiro tempo, eu já falei de Jaderson e Bill, Kaique fez o gol e para mim é um dos piores em campo. Um dos piores em campo, porque ele faz o gol, Thierry cabeceia na trave, a bola volta, só faltava ele perder aquele gol também. Assim, mas a bola bate na trave, volta, ele tá na pequena área com o goleiro caído, cabeceou, gol, tirou a seca de 8 jogos, beleza. As outras 2 oportunidades que ele perdeu são inacreditáveis. Inacreditável. A primeira lembrou até um pouco, a de Giovani estava até mais livre contra o Bahia, mas a mesma coisa. Ele é até um centroavante. Tecnicamente, ele tem uma condição melhor para finalizar aquilo do que Giovani. Se espera mais naquela bola que ele finalize melhor do que Giovani. Mas Giovani foi muito mal lá contra o Bahia, porque estava livre, e essa ele girou, bateu por cima da barra. E a segunda, onde ele está livre, ele tem um cara na frente dele, ele acertou o cara que estava na frente dele. Ou era só passar para Jaderson falando sozinho. Mas é a única coisa que eu isento o Kaique. Eu também, não dá para tocar. Naquela altura, não vou tocar porra nenhuma, meu irmão. O cara enterra todas as jogadas. Isso é muito ruim. Porque dentro de campo, meu irmão, o jogador sabe, pô. Tem uma hora que o cara cansa de tocar, de tabelar com um cara quando não sai absolutamente nada. Agora, o negócio é que ele também é essa figura. Búfalo fez uma jogada que Kaique não faria. O que pelo menos foi o que deu o gol para Thiago Lopes na reta final do segundo tempo, fez o pivô, tocou ali em cima de Bispo, faz Thiago Lopes. E ali, aquele lance, ali não é demérito de Thiago Lopes, ali é mérito total de Lucas Perry, que saiu, defendeu uma bola muito difícil e a bola ainda quase entrou. O demérito de Thiago Lopes depois é uma outra chance dele estar na cara do gol, numa afobação que era a característica do jogo naquele momento, não era de Thiago Lopes. O jogo estava afobado, pelo menos na minha visão, que é o que eu estou batendo nessa tecla aqui. O jogo como um todo estava afobado, então era natural que o jogador que pegou naquele lance também estivesse. Mas nessa situação, afobado, ele pegou e bateu por cima. Veja, as oportunidades do Sport foram muito mais claras que a do Náutico. A do Náutico, inclusive, é um gol de fora da área, de Franco, onde eu tenho lá minhas dúvidas se Maílson ainda não foi um pouco atrasado na bola. Mas não sei se tem muita gente... A impressão no replay é que ele vai... um tiquinho de nada atrasado na bola, mas querendo ou não, a bola foi muito no canto. É a mesma coisa do gol de Jacaré do Bahia. Quicando muito, né? Quicando muito. Mas foi muito no chão. Eu acho que a resposta dele foi um pouco lenta. Mas, assim como o gol de Jacaré, foi lá no cantinho. Tipo, ele pode ter tido uma resposta lenta, mas não foi uma bola... A bola, 1 centímetro depois, bateria na trave. A de Jacaré, inclusive, bateu. E eu acho que fica nisso.
Eu citei essas oportunidades criadas, todas elas com defeitos clamorosos cedidos pelo Náutico. Nenhuma delas com a linda triangulação do Sport para entrar na cara do gol do Náutico e fazer o gol. O lance de Kaique, que é para fazer 2-0, é brincadeira a defesa do Náutico dar um lance daquele ali aos 45 minutos do primeiro tempo. É brincadeira que o jogo está 1-0, perto do intervalo, você tem um defensor, uma ligação direta, o seu adversário tem 2 abertos, ou seja, se tocar é óbvio que eles vão disparar, e o Náutico deixa isso acontecer. Então, a calamidade defensiva do Náutico facilitou um ataque fraco como o do Sport a ter oportunidade, mas a definição do Sport é muito ruim. O Sport poderia ter ido para o intervalo com um 2-0, acho que era o mínimo, e no intervalo, aí voltou muito mal. Sentou, acho que é porque talvez consciente de que não consegue fazer muito mais do que isso, sentou ali e Roberto não se acomodou. 12 minutos, 3 alterações. Ele tentou. O Náutico fez uma partida ruim, mas o treinador e Rodolfo vai falar daqui a pouco também os problemas que o Roberto obviamente cometeu nessa partida, mas ele foi um treinador que tentou algo diferente do que a gente vê em Náutico com outras oportunidades. Dalpozo, ele fez a mesma coisa que ele faz no Sport em todos os outros jogos. As mudanças foram as mesmas de Dalpozo. Não houve nenhuma mudança. Ou é Bill o titular ou é Jaderson. Seja qual for o escolhido, o outro que não foi escolhido será o substituto. E a mudança que foi feita, Cássio, de tirar Bruno Matias no intervalo, se não teve algo físico, é um absurdo, né? Não, era meu último ponto antes de devolver a bola. Coloquei o post no autotal, até agora nem compartilhei o post. Porque terminou o jogo, a gente já viu no calor para a live, né? Eu ainda não tenho, por exemplo, a posição, Fred. Por isso que eu não tinha citado esse lance até agora, porque eu não tinha posição para substituição. Eu estava falando da opose sem. Eu não tenho, eu estou comentando sem ter a informação se o cara machucou. Sendo opção tática, é indefensável, porra. Porque é o que gera a abertura da intermediária para finalização do Náutico. Exatamente, é indefensável. É um trabalho muito, muito, muito ruim. É aquele negócio. Aí o cara aí. Até João defendeu o Dalpozo, é aquele negócio. Assim como de vez em quando o João fala, porque não é tu, porra. Se fosse tu, não daria pedido a cabeça eu quase dava um Ctrl-C, um Ctrl-V na tuitada de João e botava Roberto Fernandes. É porque não é contigo, João. Se não fosse contigo, já tava pedindo. Porque é um trabalho muito ruim, porra. É um trabalho muito ruim que se deixou chegar até aqui. O do Náutico tá ruim desde Felipe Conceição. O Náutico tá com um título pernambucano nas costas, tendo um trabalho ruim. E não tá conseguindo se emendar. O Sport se achou ali, mas falta algo mais. Esse algo mais não tem solução dentro do elenco. E não tem solução dentro do elenco. E por não ter solução dentro do elenco, do elenco utilizado, o que faltou dar o pouso, assim, irmão, quer Paulinho? Não, ele faz, bota Lanzinho, tenta algo diferente, tentar a mesma coisa que nunca dá certo sempre, não faz sentido. Foda. Não faz sentido. Antes de passar para Rodolfo, vou fazer só pontuar 2 pontos sobre o Sport, que foi trazido por Cássio. Na verdade, um sobre o jogo e outro sobre o Sport, né? Sobre o jogo, eu acho que a leitura de Cássio é a mesma minha, tá? Para mim é um jogo de volume equilibrado dos dois lados, mas as chances do Sport foram muito mais claras. Foram bem mais claras, o que deixa, por isso, um gosto amargo dos dois lados, né? O Náutico teve mais ali a chegada na intermediária com muito mais facilidade, rondou mais a área do Sport, ficava sempre naquela. Se tivesse uma criação, se passasse da marcação, mas em outros jogos o Sport também viveu isso e é muito difícil passar daquele setor do Sport. O Sport não permite muitas jogadas trabalhadas dentro da sua área. Mas nas partidas do Sport é muito raro a gente ver Jaderson tendo chance. A gente vê os atacantes tendo chance porque o Sport não consegue chegar até ali. E chegou nos aflitos porque a defesa do Náutico ela é entregona. A palavra é essa. A palavra é mais simples. A defesa do Náutico entrega chances em alta possibilidade de gol. O Sport teve chances, como o Cássio citou, a do final do primeiro tempo, né, a bola de Thiago Lopes no segundo tempo, a segunda bola de Thiago Lopes. Tá? São chances muito claras, absurdas, né, para um time que está precisando pontuar, como o caso do Náutico. Então, essa minha visão de jogo é muito parecida. Para mim é um jogo de nivelamento de volume, né? O Náutico chega mais na intermediária, mas não passa dali. O Sport chega menos na intermediária, mas entra muito mais na área, né? Para ter as chances de gol. A chance é muito mais clara. Se tivesse tido um 2-1,
era para o Sport, né? O Náutico teve uma bola para um segundo gol, digamos assim, que foi a finalização de Jean Carlos. E sobre Dalpozo, eu cheguei a escrever no Twitter, algo que eu vou trazer aqui, lógico que depois a gente até entra mais, mas é o seguinte, não mudou muita coisa desde que ele chegou. E não vai mudar, tá? Essa última evolução, ela tem nome, se chama Fabinho. E talvez a gente questione por que o treinador demorou tanto a colocar, tá? Porque assim, Fabinho mudou o time, Dalpozo não. Dalpozo não mudou o time. E Cássio trouxe aí exemplos muito claros, né? De insistências, de repetição, de repetições. Eu acho assim, o elenco ofensivo do Sport, a parte ofensiva do elenco, ela é horrorosa. Mas cabe ao treinador tentar algo e não ficar fazendo revezamento por fazer. Porque sabe que Jadson não vai entregar, sabe que Bill não vai entregar. É um revezamento inócuo, tá? Onde ele poderia tentar alguma coisa. Poderia tentar Everton, poderia tentar Paulinho, poderia tentar alguma coisa, tá? Para mim, Dalpozo vai se sustentando por fios que contam muito pouco. Mas depois a gente entra nesse tema, trazer Rodolfo agora, para que Rodolfo traga a análise do jogo, né? Naturalmente, jogando um pouco mais de luz sobre o Náutico, né? E sobre a incidência, né, de Roberto Fernandes na equipe nesse clássico. Concordo, Fred, com a linha geral. E aí, trazendo a análise mais para o Náutico, né, eu dividiria em 3 etapas essa análise. Né? A primeira é a escalação, porque nitidamente o Náutico precisava de uma mudança. E eu vi não vou dizer que uma predominância, mas uma linha razoável de torcedores dizendo: inadmissível você entrar num clássico como mandante jogando com 3 zagueiros. O que é raso, extremamente raso na ponderação em si, porque quantos clássicos o Sport venceu naquela trinca de zagueiros Durval, Igor e César, né, e sempre como mandante, como visitante, manter essa operação, e quantos outros times obtiveram sucesso dessa forma, o São Paulo de Muricy e vários outros que não cabe comparar a nível de qualidade, mas a nível de contexto. Eu acho que o que não existe é o Náutico entrar com 3 atacantes sem ter sequer um a nível de Série B. Talvez o Giovani, que chegou agora, o tempo irá dizer, mas hoje é fato que, em condições de jogo, o Náutico não tem sequer um atacante, né, para jogar em qualquer time da Série B, ou na maioria dos times de Série B. Então, uma mudança era necessária. E Roberto optou por uma mudança, né, que era coerente, mediante o histórico do Sport. Com 3 zagueiros, Daniel Paulista no CRB venceu o Sport na Arena. Com 3 zagueiros, o Grêmio sustentou o empate, né? Aí talvez seja um jogo que cabe mais ponderação, mas o fato é que pontuou. O Náutico é uma equipe que defensivamente vem sendo constantemente vazada, e constantemente vazada no pioneirismo de placar. Eu tenho a impressão, né, enquanto vocês falavam, eu estava pensando nisso aqui, mas eu tenho a impressão que o último jogo que o Náutico sai na frente do placar é justamente a vitória sobre o Retrô no título estadual. No jogo seguinte, leva um gol do Guarani, sai atrás contra Cruzeiro, contra CSA, contra o Brusque na vitória em Santa Catarina. O Náutico é um time que sempre sai atrás, sempre precisa correr atrás do resultado. Contra o CRB, né, na vitória em Maceió. Uma vitória antes da final, sempre. Acho que o último jogo foi, de fato, essa vitória do título estadual, e antes disso, na Série B, a vitória por 2-0 sobre o Operário. Mas é muito raro o Náutico sair na frente do placar, mesmo tendo mais volume de jogo, como teve no primeiro tempo de hoje. Né? Mas antes disso, eu acho que a escalação foi coerente, à exceção de um único ponto, que é um ponto que eu não vou nem delegar a responsabilidade a Roberto Fernandes, ainda que ele seja uma parte relevante da análise. Mas é um ponto de falha geral do Náutico, que é, quando esse grupo, à frente do Náutico, assumiu lá em 2017, né, no meio da Série B, a base era vista como uma solução. E foi durante algum tempo, quando havia uma escassez de recursos, que ainda existe até hoje. Mas, à medida que você passa a ter uma cota de Série B, o Náutico prefere gastar dinheiro, queimar dinheiro, né, rasgar dinheiro em jogadores sem nenhuma nitidez, sem nenhuma afirmação na divisão, do que dar chance à base. E Chiesa, na condição que estava, voltando de mais de mês fora de campo, vindo de uma sequência grande de inatividade, ser titular é inadmissível, com o jogador, com o peso do campo. E não há, de fato, no elenco um jogador para ser esse camisa 9 hoje inadmissível.
Mas Amarildo, que é um jogador improdutivo, um jogador imperceptível em campo, ele é uma queima de dinheiro. É um jogador que fez um único gol pelo Náutico, uma falha de um goleiro adversário, né, no jogo contra o Guarani, no final do jogo. E você tem um atleta da base, que eu acho que está longe de ser unanimidade, está longe de estar pronto, mas que o Náutico desperdiçou a chance de maturar ao longo do estadual, que é Júlio. Eu falo disso aqui todo o programa, e vou continuar repetindo até o final da temporada, enquanto se teimar a se dar chance ao atleta. Mas ele hoje, não por qualidade, mas por inoperância, por escassez, né, escassez que eu digo qualitativa, deveria ser um nome, independente do que ele possa entregar em campo. Certamente seria mais do que um Chiesa sem ritmo e do que um Amarildo já afirmadamente improdutivo. Né? Essa é a única discordância que eu tenho quanto à escalação e quanto à proposta, quanto à estratégia, que eu acho que funcionou. Né? Funcionou por quê? No primeiro tempo, o Náutico teve mais volume do que o Sport, ou seja, esteve mais presente no último terço do campo. Agora, traduziu menos isso em possibilidades claras, o que não é um recorte do jogo, é um cenário do campeonato. O Náutico é um time com volume, mas um time que, quando chega no momento de definir jogadas, esbarra na clara e na anunciada falta de qualidade. A gente viu isso, e aí eu estive nesse jogo, e me aborreci muito cedo, porque na primeira criação do Náutico, há uma jogada de linha de fundo pela direita, em que não há nenhum preenchimento de área. Chiesa estava lá dentro absolutamente isolado, com Franco vindo de trás, Jean Carlos vindo de trás, Pedro Vitor chegando pelo outro corredor, Vitor Ferraz ainda atrás, todo mundo isolado. E o cruzamento é feito na área, com o Sport totalmente preenchido e Chiesa isolado, ou seja, uma probabilidade rasa de sair um gol. E 2 minutos depois, vem outra criação no mesmo corredor, com o Náutico, com Chiesa dentro da área, Jean Carlos na meia-lua, Pedro Vitor já dentro da área, fazendo a amplitude do outro lado, e o passe vem para trás. Ou seja, é uma equipe que, seja por demérito técnico, seja por falta de organização, seja lá qual for o motivo, carece de conceito. E é um recorte do ano. É um recorte do ano, então eu acho que se a solução fosse trocar treinador, já tinha sido resolvido o problema. E com 3 treinadores no ano é difícil você apontar isso. Mas o Náutico demonstrou essa carência. Não é uma carência criativa, é uma carência de definição. Não existe hoje, apesar de você ter um Jean Carlos, em uma fase é verdade, mas ainda assim é um jogador que hoje deu o trabalho que deu, com a finalização para fora, raspando a trave, com 2 defesas de Maílson ali, soltando a bola. O Náutico é um time carente de definições. E com o gramado molhado como estava, e aí eu até estendo até o Sport, esse recorte, faltou para mim finalização no primeiro tempo. Os 2 times experimentaram pouco, muito pouco, com o gramado molhado como estava. E aí, em meados do primeiro tempo, eu estava no jogo com meu pai e meu avô, meu pai comentava, pô, o gol do Náutico está maduro, né, vai sair já já. E minha preocupação era justamente o contrário, eu tô achando o cenário bem favorável para o Sport fazer um gol, porque o Náutico não consegue fazer o mínimo para gerar uma criação produtiva, enquanto isso o Sport, quando chegava, demonstrava uma proximidade muito maior. E sai o gol, né, numa bola parada que, se a gente olha no recorte do Náutico, em 4 gols contra o Sport no ano, né, 2 no 3-2 da Ilha, 1 no jogo da derrota para o Sport nos aflitos no estadual e 1 agora, 2, metade dos gols, saíram de bola parada. Né? No jogo da Ilha, um cruzamento que Maílson solta, no jogo dos aflitos, uma falta direta, mas a bola parada, que sempre é um diferencial, resolveu. E aí, no lance específico, você tem o Juba, que além de ser um cara, num momento fenomenal, foi muito inteligente, porque ele parte para a bola em uma velocidade. No último passo, antes do cruzamento, ele desacelera e toda a defesa do Náutico para nessa desaceleração, enquanto o Sport avança, ainda em condição legal. E aí o Thierry tem uma vantagem territorial, o Kaique tem uma vantagem territorial e sai o gol. Merecido, pelo mérito do momento, né? Uma falta ali que foi uma dividida, mas me pareceu uma falta bem coerente, marcada no lance que o Jean Carlos cometeu a infração. E você tem o Náutico, mais uma vez, no cenário que eu falei, saindo atrás no primeiro tempo e sem capacidade, sem volume para virar um jogo. Né? E com oscilação dos zagueiros, foram 3 hoje, e aí Carlão errou. Teve um momento do primeiro tempo que o Sport passou de cronometrados por mim 3 minutos com a bola. Né? Numa saída errada de Carlão. Roberto Foi a primeira Fernandes... sequência de chance do Sport, né? Foi a primeira sequência de chance. Exato. Foi uma saída errada de Carlão, que na primeira recuperação do Náutico, após mais de 2 minutos sem a bola, Carlão errou de novo, gerando mais 1 minuto de
de domínio do Sport ali, né? Mas é um zagueiro que... Inclusive, aquela sequência, Rodolfo, ela dá uma mexida no jogo, aquela sequência. Porque o Náutico vinha bem melhor, jogando sozinho, até eu diria. Até ali começa o jogo pro Sport. O Náutico vinha engolindo o Sport, apertando a saída. Daquele erro para frente, o Sport meio que gosta. Vamos jogar aqui, porque os caras vão facilitar também, né? Muda muito. Aquele lance ele é determinante pro primeiro tempo. Muito, muito. E reflete isso, Fred, porque Carlão vinha fazendo um jogo construtivamente, defensivamente sólido, e erra 2 vezes ali, colapsa no primeiro tempo, ao meu ver. Mas isso é algo que não é dele no jogo. João Paulo, por exemplo, foi um zagueiro que, no lance do final do primeiro tempo, né, do erro de Kaique, ele foi perfeito no lance, porque era um 2 contra 1 do Sport que, se ele vai em cima do jogador com a posse, ele dá o passe, ele dá o espaço para o passe sair, o jogador tá só para receber. E se ele vai no jogador que tinha o espaço para receber, ele dá o gol para ser finalizado. Ele fica entre os dois e no final a finalização em cima dele. Então, perfeito ali. Kaique, agradeço a Kaique, viu? Não, claro, existe sempre no 2 contra 1 o primeiro demérito dos dois, mas tem um mérito do zagueiro também, porque se ele facilita, a decisão é muito mais fácil. Mas é um zagueiro que também oscilou no jogo, tanto que foi substituído ali pelo eu discordo um pouquinho ali. Eu acho que ele deu o passe, vice. Mas enfim, eu não acho que ele ficou tão no meio, não. Acho que ele marcou o Kaique. Na visão do eu acho que ele marcou o Kaique, deu o passe e deixou o Kaique rolar pra Jaderson. Porque eu acho que ele não ficou. Mas enfim, eu também não revi o lance várias vezes, não. Mas pelo menos ele se sustentou ali, né? Tem um mérito de ele ter ficado em pé e na bola, né? E a bola ficou para ele de alguma forma. Indiscutível. E o próprio Bruno Bispo, né? Foi um primeiro tempo melhor. No segundo tempo, aquele lance que sai a finalização do Thiago Lopes, ele tem um tempo de bola terrível no lance. Terrível. Uma jogada que estava fácil de definir, era o recuo para o goleiro, ou um rasgo da bola. E ele tem um tempo de bola que culmina no domínio de Buffalo, com condição de virar, de avaliar a situação. Então, todo o colapso do sistema defensivo, ele passa por essa irregularidade da zaga, que está incluída no detalhe da bola parada no gol, e vem o intervalo. O intervalo de um Náutico que, nas 2 vezes que venceu na Série B, venceu com viradas no segundo... Nas 3 vezes, desculpa, de 2 das 3 vezes que venceu no segundo tempo, os gols saíram de viradas no segundo tempo, né, contra a CRB e contra a Brusque. Assim saíram as vitórias. E com um banco de reservas questionável. Por quê? Você tem a ausência de Júlio, com o Chiesa, que claramente não aguentaria 90 minutos, com o Carpina, que ora sai, ora entra no banco, não no time, e sendo ainda o artilheiro da equipe na temporada, sem nenhuma possibilidade de estar atuando. Roberto vem para o segundo tempo sem nenhuma mexida e com 12 minutos opta por uma mudança tripla. Né? Júnior Tavares, Tássio e o Amarildo. Eu diria que das 3, a do Amarildo foi nula, até piorou a possibilidade do time, e aí não tinha como manter Chiesa, mas eu acho que você poderia ter outra opção no banco. E as outras 2, eu acho que o conceito foi válido. Haldner na direita não conseguiu render, e por outro lado, você tinha que prescindir dos 3 zagueiros em nome da busca do resultado. Visando qualidade, eu diria. E o gol do Náutico, ele sai nesse conceito. Né? É uma triangulação: Jean Carlos, Vitor Ferraz e Richard Franco. Né? Falta tanta qualidade que até na hora do gol, você não consegue abrir mão disso. São os 3 jogadores mais técnicos tabelando, abrindo espaço. E o Náutico precisava arriscar de fora, porque, como o Cássio pontuou, num mérito do Sport, que perpetua o campeonato até aqui, e numa deficiência do Náutico, que também é perpétua até então, não há infiltração, não há quebra de linha, né? Não há, no último terço, situações que culminem em chances claras. Então você precisava arriscar. E dentro disso sai o gol de empate. Náutico, depois do gol, né, onde se criou no estádio uma atmosfera muito favorável, foi muito afobado, eu acho. O Náutico se lançou... Muito. Muito imprudente. E lembrou me surpreendeu até, viu? Me surpreendeu, viu, Rodolfo? Só desculpa. Mas não foi o Náutico afobado e o Sport inteligente. Foram 2 times afobados. Do empate do Náutico até terminar o jogo, assim... Mas eu achei ainda assim que o cenário voltou a pender para o Sport. Mas aí porque tem a diferença de campanha. Exagerou na dose. Assim, mas tem a diferença de campanha. Mas sim, tanto que chegava com mais qualidade, mas ele cedeu da mesma forma. Sim. Mas é isso mesmo, Cássio. Mas assim, me surpreendeu, porque eu acho que o Náutico, se tivesse sido um pouco mais moderado na pressão,
poderia até ter chegado ao segundo gol, poderia até ter tido mais chances. O Náutico foi tão afobado que imediatamente o jogo ficou bom para o Sport de novo. Imediatamente. O Náutico, a atmosfera do estádio foi meio que consumida, digerida acima do tom para o time. A exposição, eu não esperava aquela exposição. O Náutico realmente se colocou em condição de perder aquele jogo muito mais do que de fazer o segundo gol. E o jogo estava muito pró-Náutico no segundo tempo. E Fred, existem 2 pontos a ponderar. Um, nesse aspecto, é o emprego de Roberto em jogo. Naturalmente, o Náutico, ele está numa Pensei muito nisso. Pensei muito nisso. Vulnerabilidade, né? Porque mesmo com empate, há margem de questionamento. Né? Se tivesse virado o jogo, haveria uma semana de troca incogitável pela frente. Mas o Náutico sai para um jogo em tombos agora contra a Tombense, que dos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Está invicto no recorde dos 5 jogos até o confronto com o Náutico. Né? E perseguindo o G4. É inclusive um confronto que o próprio Sport deve torcer por uma zebra do Náutico. Náutico, lógico. Em absoluto, em absoluto. Então esse é um fator a considerar. Mas eu diria que isso se tornou cultural uma interpretação muito ruim que o Náutico faz dos clássicos. Muito ruim. Né? A gente viu isso. São 3 jogos no ano, eu diria que a gente viu isso em 100%. Porque na Ilha do Retiro, na Copa do Nordeste, quando o Náutico empata aquele jogo com 1 a menos, o Náutico, de uma forma imponderável, se lança ao ataque com 10 minutos de jogo pela frente, que não era cabível. Não era cabível, porque o Náutico estava desfalcado de diversas peças naquele momento, e com vários jogadores no rol dos melhores do time em campo, ainda sem ritmo, para buscar uma vitória que não estava na conta, nem antes do jogo, e muito menos durante o curso da partida. Aí no jogo dos aflitos, o Náutico faz um primeiro tempo muito superior, com o Sport acuado, tira o pé de uma maneira que não deu para entender, e depois de tomar um gol de empate, se lança um ataque com suas piores peças em campo e toma as viradas. Isso tornou a acontecer hoje. Então, para mim, se tornou algo que no ano, ou até no recorde da diretoria, é bem questionável. Não consigo dizer o porquê, mas expôs a pontuação de um ponto que, se não suficiente para tirar o time do Z4, que não é de fato, mas era essencial. O Náutico não podia deixar de pontuar hoje, porque está num momento de campanha que qualquer ponto vai fazer a diferença na frente.